Olá, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, capital São Paulo. E antes de darmos início ao estudo dessa semana, vamos fazendo a nossa prece de abertura, nos conectando a Deus, agradecendo pela vida, pela oportunidade da existência. Agradecemos a Jesus, esse irmão maior, que nos trouxe o Evangelho de amor, esse manual de conduta que nos direciona à compreensão de como devemos proceder para conosco e para com o nosso próximo. Agradecemos também e recorremos ao nosso mentor, a essa falange de benfeitores que também estão conosco na tarefa de desenvolver o amor, nos inspirando, nos aconselhando, nos trazendo a compreensão de que somos espíritos imortais, somos filhos amados de Deus e estamos aqui para progredir. Que nós possamos levar luz para os nossos lares, que essa luz possa refletir em todos que lá se encontram, que nós possamos ser a mão que consola, que traz o refrigério, que auxilia, que elucida, pois temos dentro de nós essa centelha divina, essa partícula de Deus dentro de nós, o amor, e podemos expandi-la, podemos ser o perfume, ser a mão amiga, a mão que estende e que distribui amor. E assim, nessa comunhão de pensamentos, elevando todo esse amor e desejando tudo de bom para nós, para o nosso próximo, para o nosso planeta, vamos pedindo licença para iniciar o estudo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estamos no Livro dos Espíritos, no livro número 3, o capítulo é o número 1, que está falando sobre a lei divina ou a lei natural. E nessa semana vamos estudar, vamos refletir sobre 4 questões que vai falar sobre o bem e o mal. Começando pela questão número 629, Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? Aqui Kardec está perguntando o que é a moral. E os benfeitores respondem: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então, o que a gente pode definir, na moral? O que é a moral? Então, a moral é essa regra, É como nós devemos proceder, seria o nosso manual de conduta. Então, a moral é o nosso manual de conduta, de como que nós devemos proceder, em relação a tudo que nós fazemos,
para nós, para o próximo. Toda vez que eu me relaciono, toda vez que eu tenho alguma atitude, qual é a condição que eu escolho? Eu escolho viver observando a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É a lei do amor. É a lei que rege as nossas relações. É como nós devemos proceder em relação a tudo, né, que acontece na nossa vida. Todas as nossas atitudes, todas as vezes que temos um comportamento, todas as vezes que nos relacionamos, que compartilhamos, seja na nossa família, no nosso trabalho ou na comunidade. Como eu escolho me relacionar? Como eu escolho agir em relação à minha conduta? E o mais importante disso é que nós já temos um modelo. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão Pai de infinita bondade, que Ele nos deixou aqui um exemplo a seguir. Nós temos um exemplo desse modelo a seguir, né, nessa nossa conduta moral. Jesus, Ele nos trouxe, através do seu Evangelho, através do seu modelo, Ele nos serve como guia, né, como norte, como farol, de como devemos prosseguir, de como devemos nos comportar. E assim vamos fazendo as escolhas. E essas escolhas, quando elas estão pautadas, né, na observância dessa lei de Deus, que é o amor, a gente sempre vai estar caminhando no bem. Nós sempre vamos fazer coisas no bom proceder, que é o que vai nos conduzir a essa felicidade, essa alegria do bem viver. Porque toda vez que nós nos afastamos, né, dessa lei de Deus, a lei do amor, quando nós infringimos essa lei do amor, é porque nós nos afastamos do bem. E toda vez que nós nos imputamos ao mal, nós vamos ter que recompor esse caminho, porque nós estamos aqui para desenvolver essa centelha divina que já está inscrita dentro de nós. E todas as vezes, né, que cometemos o mal, que prejudicamos, que tomamos decisões que se afastam dessa lei de Deus, Deus não vai nos castigar. Ele vai nos oferecer a oportunidade de nos educarmos para a gente se aproximar do bem. Então, nosso maior objetivo aqui é desenvolver essa qualidade que já está dentro de nós. Só que como nós estamos aqui na carne, muitas vezes fazemos as escolhas equivocadas. Já sabemos o que é o bem e o mal, mas volta e meia, né, hora ou outra, queremos defender os nossos interesses pessoais e fazemos as escolhas que nos afastam da lei do amor. Então, a definição da moral é essa regra, é essa observância de como devemos conduzir a nossa vida, sabendo distinguir, né, o bem e o mal. E vamos ver aqui na próxima questão, na 630, o que Kardec pergunta. Como se pode distinguir o bem e o mal? E eles respondem, o bem é tudo que está de conforme com a lei de Deus. O mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. Então, aqui é a continuidade, né, da questão anterior. É como que a gente distingue o que é bom e o que é mal. É toda vez que nos afastamos da lei do amor.
a lei de Deus, que rege, né, o nosso bom proceder, o nosso compartilhar, e está inscrito na nossa consciência. A gente já sabe, nós somos espíritos que já vêm numa trajetória, né? Nós não fomos criados agora. Nós já estamos vindo de outras existências e as experiências que vivenciamos anteriormente, todos nós já trazemos uma bagagem de conhecimento intelectual e automaticamente também um aprimoramento moral. Então já passamos por diversas situações que doeu em nós, que doeu no outro, e que hoje já temos a compreensão de que isso não é bom, de que isso fere, de que isso machuca, que isso vai trazer problemas, que isso vai dificultar a nossa existência e a existência daquele. Que ora, né, nós criamos alguma adversidade. Então aqui nós sabemos sim, quando fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência vai nos cobrar. Quando a gente faz alguma coisa e fica remoendo aquilo, é porque a nossa consciência já está nos cobrando, ela já está sinalizando que aquilo não foi bom, que eu deveria ter pensado antes, que eu deveria ter falado de outra maneira, que eu não deveria ter agido daquela forma. Porque nós já sabemos, nós já temos essa compreensão, esses ensinamentos já chegaram para a gente há muito tempo, há muitos séculos, que nós conhecemos já Jesus, esse irmão maior, que mostrou através dos vossos ensinamentos, ele nos trouxe essa conexão, esse entendimento do que é a caridade, o que é o perdão, o que é o amor, o que é ter compaixão, piedade, para conosco e para com aqueles que nós erramos e que erram conosco, porque somos imperfeitos e carecemos muito também do perdão alheio. Então, por que nós queremos ser a mão vingadora, a mão sempre disposta a apontar o dedo, a ver os defeitos, se nós mesmos temos muito ainda que diluir em nós, né, dos nossos vícios morais, as dificuldades que trazemos. Então, a maneira que a gente tem de distinguir o bem do mal é quando a gente se afasta da lei de Deus, da lei do amor. E nós sabemos, porque está inscrito dentro de nós, da nossa consciência, essa lei. Na 631, Kardec pergunta: o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? É a continuidade da pergunta anterior, e já respondemos, né? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus deu a inteligência para discernir um do outro. Então aqui é muito importante também, nós temos trazer Deus para a nossa vida, trazer essa conexão e sentir a presença amorosa de Deus na nossa caminhada, na nossa trajetória. Trazer Deus para junto da nossa rotina, trazer esse sentimento de que somos filhos de Deus, somos espíritos imortais, que Ele nos proporcionou a oportunidade do aprimoramento, do progresso, e que estamos aqui para nos educar. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão. Por isso precisamos nos auto-perceber, nos conhecermos e sabermos qual é o nosso propósito de vida, o nosso propósito de
existir, que dessa roupagem que nós temos não é só um corpo de não é só um corpo de carne. Nós temos uma essência divina que emana de nós e que essa essência nos impulsiona para o progresso, nos impulsiona para evoluirmos, para retirar de dentro de nós as moléstias que ainda trazemos do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, sim, nós temos dentro de nós essa capacidade, quando buscamos essa compreensão, trazer Deus para nossos dias, trazer a grandeza dessa criação e que fazemos parte dessa criação. Ele não nos fez ao acaso, nós não estamos com a família que temos por acaso, nós não passamos pelos desafios que passamos ao acaso. É porque Ele é Pai amoroso, Ele é Pai de infinita misericórdia. Ele nos propicia a oportunidade de nos educarmos nessa conduta no bem. Então temos dentro de nós, sim, esse manual a seguir, que é a lei do amor, a lei de Deus. Então, sim, temos a oportunidade para distinguir. Temos, sim, todos nós temos. Ninguém pode alegar ignorância. Todos nós, através do nosso livre-arbítrio, podemos distinguir o bem e o mal. A medida é aquela que já conhecemos. Não fazer ao outro o que eu não gostaria que fosse feito a mim. Essa é a chave que abre todas as portas para a gente caminhar no bem. Eu não vou ser ríspido, eu não vou ser agressivo, eu não vou prejudicar o meu irmão, porque eu não gostaria que isso fosse feito para mim. Então, se eu fizer essa reflexão antes de tomar qualquer atitude, eu não vou conduzir a minha vida no equívoco. Não haveria as guerras, não haveria violência, não haveria tanta animosidade, tanta vingança, tanto ódio, tanta mágoa. Então, a medida é essa que Jesus já nos orientou. Não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fosse feito para mim. O que dói em mim, dói no próximo. E eu gosto de sofrer, eu gosto de ser maltratado. Ninguém gosta. E por que eu faço isso ao outro? Devemos refletir sobre esse posicionamento toda vez que tivermos que tomar alguma decisão que possa prejudicar o próximo. E na última questão, a 632, Kardec pergunta: o homem está sujeito a erros. Não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? E os benfeitores respondem: Jesus vos disse: vede o que quereis que fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganarei. Então aqui nós estamos na carne, nós somos imperfeitos. E nós estamos sujeitos a erros, a escolhas equivocadas. E como que a gente pode saber se às vezes a gente está fazendo o mal querendo fazer o bem? Então ele fala aqui, usar a mesma medida. Pensa se o que você está fazendo para o outro seria bom se fizessem com você. Porque muitas vezes a gente se reveste, de uma conduta: eu tomei aquela decisão porque eu quis proteger, porque eu quis ajudar, E ali tem aquela condição de que, não, eu estou aqui, estou ajudando, mas que no íntimo aquilo não está sendo um bem, aquilo está sendo um mal. E vamos por exemplo,
Não, eu falei a verdade para ele, porque ele precisava ouvir a verdade. E às vezes a gente faz isso. Mas a verdade que a gente falou é a verdade verdadeira ou é a verdade tendenciosa? É a verdade que eu falei para desabafar ou para esfregar na cara de alguém que ele só faz tudo errado, que ele só comete equívoco? Então nós temos que prestar atenção muitas vezes no que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Nós podemos ajudar sim, sem interferir e sem rebaixar, sem jogar a pessoa numa condição de que ela está completamente no erro e que o erro dela não tem mais solução, e às vezes até colocar essa pessoa numa condição, né, de que ela não consiga mais sair daquela situação. Então nós temos que pensar sim, como que nós estamos procedendo na hora que a gente está falando que está fazendo bem para uma pessoa. E muitas vezes a gente também tem uma conduta, os pais, por exemplo, eu vou dar tudo para o meu filho, eu não quero que o meu filho sofra, eu estou criando meu filho para não sofrer ou para não ter que passar por situações, e aí ele acaba colocando o filho numa redoma de situações que, em vez de estar fazendo bem para o filho, ele está fazendo mal. Colocando o filho num pedestal e produzindo nesse filho uma condição de que ele não pode ser contrariado, que ele não pode se frustrar, que ele não tem que ser independente, que ele não tem que enfrentar desafios. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo bem, mas que, na verdade, está fazendo mal. Então, nós temos que refletir nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Quando não corrigimos os erros dos nossos filhos, quando não orientamos ele na conduta que ele está seguindo, quando nós não estamos imprimindo caracteres de moral para os nossos filhos, temos parcela de responsabilidade em tudo que fazemos. Então, que nós possamos prestar atenção em cada movimento, em cada situação. Quando fazemos um tipo de comentário de determinadas pessoas, isso é bom, isso é mal, eu gostaria que fosse feito para mim. Então, toda vez que eu me afasto da lei do amor, eu estou infringindo no mal. Eu estou sendo conivente com o mal. Mesmo que aquilo ali esteja mascarado com uma certa bondade, nós precisamos tirar de dentro de nós as máscaras e as sombras que trazemos. Muitas vezes queremos nos revestir com uma carapuça de bondade, quando na verdade nós estamos instigando o mal. Então a medida é essa. Eu não vou fazer ao próximo o que não gostaria que fosse feito para mim. É Jesus que nos trouxe essa observância e que nós possamos nos fortalecer em Deus, em Jesus, com os nossos mentores, para tomarmos sempre a decisão pelo bem, pelo amor, pois só assim um dia seremos felizes. Para alcançar essa felicidade, precisamos ser justos e caminhar nas boas ações, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.